Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Sisteminha solar, mostrar para vocês como é que ele está. Vocês viram aí que nas últimas faltas de energia aqui na minha cidade, eu, mesmo faltando energia no bairro, eu tive energia por um bom tempo. Na época eu estava usando aí 3 baterias de no break aqui e as duas baterias de as duas baterias estacionárias Delfor. Elas estão aqui embaixo aqui, ó. Então eu estava usando essas duas baterias e a gente conseguiu manter a casa aí por um bom tempo. Agora eu ganhei umas baterias de bicicleta elétrica. Minha esposa me deu, né? Ela trocou as baterias da bicicleta elétrica dela. Aqui tem 2 trocas de bateria. Lembrando que essas baterias aqui estão todas em paralelo e são controladas por chaves diferentes. Então eu faço uma comutação das chaves que eu quero ligar. E como meu controlador é aquele azulzinho, eu tenho que estar sempre monitorando a carga das baterias. Eu não deixo ligado direto, eu carrego elas, faço a medição com multímetro, faço os testes. De vez em quando eu tiro elas e faço o teste individual. Quando eu vejo que elas deu uma diferença de potencial de uma para outra, o certo é elas ficarem no mesmo potencial porque elas estão em paralelo. O que eu faço? Eu vou e carrego a que está com o menor potencial. Eu faço a carga dela individual depois que eu equalizei elas. Aí eu volto ela para o lugar, certo? Então tá aí, ó. Eu tenho 3 comutações. Esse banco aqui está com 5 baterias em paralelo. Lembrando que eu só tenho 2 placas de 60 watts, então eu não consigo manter muita coisa ligada ao mesmo tempo e carregar as baterias. Seria o óbvio. Nenhuma dessas baterias estão estufadas, elas estão com meio tempo de vida. Essas baterias aqui não são estacionárias, são baterias tracionárias para bicicleta elétrica, para carro elétrico, jipe elétrico, enfim. Mas elas têm a recomendação de poderem ser utilizadas como baterias estacionárias. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Aplicações: motores elétricos, bicicletas elétricas, carros elétricos, brinquedos elétricos. Tem um ali, no break, iluminação de emergência, telecomunicações, palavra bonita, hein? Que nome lindo. E energia solar. Sem falar que energia solar, depois que você começa a mexer, é apaixonante, pessoal. Dá vontade de a gente produzir a própria energia da casa toda. A primeira vez que eu instalei o sistema, eu fiquei com ele ligado, constante, né? Eu estava utilizando ele para ligar a televisão, que às vezes que eu estava fazendo os testes, os cálculos, foi até antes dos medidores aqui chegar. Eu fazia os cálculos e bateu certinho depois que eu coloquei o medidor. Eu cheguei até a fazer vídeo mostrando para vocês aí. A matemática é uma ciência exata, né? A variação vai ser mínima. Então, o que acontece? A minha conta de energia, ela caiu aí 50, 60 reais no mês, né? Tinha caído. Só que, não sei o que a concessionária arrumou, que eles voltaram e começaram a cobrar o mesmo valor. Aí eu parei de utilizar ele, até porque a minha ideia é ter energia e ter energia sempre. Como aqui está em paralelo, então eu coloquei uns cabos mais finos nessas baterias tracionárias, tá? O cabo delas aqui é de 2,5 milímetros e meio para cabo elétrico, para instalação elétrica normal. Coloquei com as respectivas cores aí, para vermelho para positivo e preto para negativo. E esses 2 bancos aqui também estão em paralelo. Eu poderia ter colocado essa última bateria aqui, ó, junto com esse banco, mas por falta de espaço, como está em paralelo, então não vai fazer muita diferença.
tem sim, desculpa. Deixa eu corrigir o erro aqui. Opa! Vocês vão ver que essas aqui estão com etiqueta. Então tem um critério para mim ter colocado essas baterias aqui separadas, tá? Por que que eu não coloquei o banco? Por que que eu não fiz um banco só? Porque essas aqui são datadas. Elas têm a data de quando elas foram etiquetadas, né? Quando foi feita, efetuada a troca na bicicleta da minha esposa. Essas outras, apesar de não ser etiquetada, a história dela é trágica, é triste. Então nem vou contar a história aí para vocês. Mas todas elas estão em boa condição de uso. Vocês podem ver aqui que não tem nenhum relevo, não está estufada nem nada, tem empoeirado, né? Que vai pegando poeira com o tempo, vai ficando parado. Eu passo o espanador aí. Mas nenhuma delas estão estufadas. Então elas todas estão em condição de uso. E para o sistema elétrico, como elas vão ficar aqui, na maioria das vezes armazenando carga, o dia que eu cismo de fazer meus testes aí, de deixar ligado, é isolado da rede elétrica, eu tenho uma rede separada, né? Fiz extensão para me utilizar, fiz extensão para as minhas lâmpadas, além do cabo de carregamento. Aqui em cima, aqui eu estou usando cabo de 2,5. Lá em cima eu estou usando cabo especial, né? Até chegar dentro da laje. Para não ter problema do cabo ressecar, não ficar exposto no tempo. Enfim, então eu tenho uma rede que leva também energia aqui, ó, para o quarto. Se eu quiser puxar um ramal, uma tomada, eu não puxo, né? Não tem necessidade. Na maioria das vezes, quando falta energia, o que eu faço é ligar aqui a lâmpada, ligar a lâmpada do quarto. Às vezes eu injeto, aí eu desligo o disjuntor geral e injeto energia na rede da minha casa, faltando energia da concessionária, só para iluminação, igual vocês viram aí nos vídeos. E a televisão eu puxo a extensão. Eu tenho os inversores aqui. Tem um de 200, fala que é 200 watts, mas teve vez aí dele não aguentar nem 100. 200 de pico, né? Esse TSM de 500, ele aguenta até 1000 watts de pico. Eu queria colocar um bancozinho de bateria para fazer um teste. Ele ligou o tanquinho, né? Chegou a funcionar o tanquinho, televisão e o notebook ali, o receptor da parabólica, enfim. Até aí ele aguentou. Falando, deixa eu desligar aqui. Até então ele aguentou. Só que eu não testei a geladeira. Eu queria fazer um teste, né? Para ver se ele aguentava ligar a geladeira, mas também não tem necessidade. Eu não vou conseguir manter por muito tempo. Se caso eu tivesse, o que eu consigo manter por um bom tempo, né? Por algumas horas, 5, 6 horas, é a televisão ligada, o notebook, lâmpada, o receptor da parabólica. Eu consigo manter algumas coisas ligadas. Se precisar utilizar um liquidificador, alguma coisa assim, consigo usar tranquilo na falta de energia. De dia, agora com sol, eu posso escolher um dos bancos de bateria, por exemplo, nas horas de pico, de 10h30 da manhã, por exemplo, até umas 3h30 da tarde, que minha placa ela tá virada aqui para o norte, por causa da inclinação do meu telhado. Então ela tá apontando para o norte aqui da cidade. É para o norte, aliás, né? Então eu conseguiria usar aí até 3h30, até 4 horas aproximadamente, sem descarregar o banco de baterias. Então eu conseguiria utilizar esse ou aquele de baixo ali, só em horas de sombreamento, caso dê alguma nuvem ou de que tiver nublado. Aí eu não conseguiria usar, né, para manter ali as coisas que eu citei para vocês. Seria televisão, notebook, o roteador, receptor da parabólica. Se eu tivesse mais placas, eu ia comprar. Na verdade, eu ia, né? Eu tenho algumas coisas pessoais aqui que eu tô fazendo que me impede de investir não no sistema solar, mas em espaço. A primeira coisa que eu precisava investir é em espaço, né? Tirar isso de dentro de casa, fazer um lugar próprio. Então, quem paga a faculdade, prestação disso, daquilo, aquilo outro, você sabe aí a luta do brasileiro no dia a dia. Então, às vezes a gente fica impedido de investir em outras coisas momentaneamente, né?
até que surjam aí as condições adequadas. Então, só atualizei aqui para vocês verem como é que tá meu sisteminha hoje. Tá tudo bem preso, não tem nada aqui com folga, né? Apesar de ser um sisteminha caseiro, uma coisa que a gente precisa se atentar bem é que a eletricidade, seja ela em corrente contínua ou em corrente alternada, é coisa séria. Apesar de estar bem improvisado aqui, mas eu preciso seguir no mínimo os requisitos, alguns requisitos de segurança, para não ter risco de ter acidente. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a minha filha, hoje ela está com 7 anos e ela sempre teve contato com coisa elétrica. Só que a gente ensinou para ela não chegar perto de sistema elétrico. Nunca, 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 nunca. E monitorando sempre, né? Apesar de ficar exposto aqui, pra vocês verem que eu tenho a minha filha, ela nunca queimou a mão no ferro de solda, nunca tomou choque em equipamento. A gente tem toda essa segurança aí e a gente trabalha com conscientização com ela desde pequena. Eu sempre falo para ela, quando você atingir uma certa idade, eu vou te ensinar a mexer nas coisas, então não mexa. Então ela não mexe, eu posso sair, deixar ela aqui com a minha mãe, ou deixar ela com a minha esposa, ela não mexe. A gente ensinou para ela. Outra coisa, ninguém aqui em casa mexe com esse sistema, não sei eu. Ensinei a minha esposa a ligar, só ligar aqui as lâmpadas, né? Então ensinei minha esposa de que, por exemplo, faltou energia. Se minha esposa estiver de folga, ou se ela estiver em casa, ou se eu tiver saído para alguma coisa e falta energia, ela sabe utilizar as lâmpadas. Nem a parte do inversor ela não gosta de mexer. E a minha mãe é a mesma coisa, né? A única coisa que eu ensinei minha mãe a mexer foi desligar. Quando eu deixo sair, deixo carregando. Aí eu faço a contagem de tempo. Depois, quando eu chego, eu meço. Já aconteceu uma vez de eu estar trabalhando. Eu chegar em casa e, aliás, eu ia esquecer o sistema ligado, ligar para minha mãe. Aí eu instruo ela, por exemplo, a sempre desligar primeiro a placa, né? A energia que vem das placas, para depois desligar a bateria para não queimar o controlador. Então, minha mãe sabe que sempre se desliga primeiro o disjuntor azul, que é o disjuntor que vem das placas. Então, eu tento manter assim os padrões mínimos, os requisitos mínimos. Eu estou dizendo mínimo porque vocês estão vendo tão bem improvisado. Eu não vou ser hipócrita e falar que isso daqui é 100% seguro, né? Tanto que precisa ser monitorado sempre. Outra coisa, como eu disse, a primeira coisa que eu precisava investir é em infraestrutura. Apesar de que eu tinha vontade, né, de comprar mais 2 placas aí. Aí eu ia comprar placas maiores um pouco do que as que eu tenho. Maior um pouco porque as duas que estão ali são de 60 watts, estão em paralelo. Então eu precisava de outro controlador de carga. Eu não confio nesse controlador. Aqui fala que é 40 amperes, mas não acredito que isso aqui vai aguentar 40 amperes nunca. Eu ia comprar um PoMR, daqueles MPPT mais barato, mais simples por enquanto, e mais 2 placas de aproximadamente 100 ou de 150 watts, colocar no outro controlador e ligar em paralelo com as baterias, né, nas chaves ali. Do jeito que se eu acionasse as chaves, aí eu teria o controlador separado, né? Não ia passar por esse controlador. Assim como eu fiz aqui, ó. Todas as placas eu posso, por exemplo, ativar todos os bancos de bateria e colocar todos eles em paralelo ao mesmo tempo ou não. As baterias de 70 watts, desculpa, de 70 ampere, as da Delfor, elas estão com cabo de 16 milímetros indo pro inversor, da bateria para o inversor. E no controlador ali, os que vêm da placa, eu estou utilizando 2 cabos de 2,5 em paralelo, indo do controlador para a bateria. Achei mais barato, né? O cabo 16mm é um pouco mais caro, como é um sistema improvisado. O dia que eu for montar isso de forma definitiva, que eu for colocar isso dentro de um cômodo, eu tenho um espaço ali, já está tudo programado.
Aí eu penso em fazer uma melhora geral. Nem vai ficar parecendo isso aqui. Eu vou tentar fazer igual o que eu vejo dos colegas aí no YouTube, dos companheiros aí. Aí eu penso em colocar uns inversor um pouco melhor, controlador de carga melhor, tipo o Epever e os outros aí. Outros bancos de bateria, talvez o sistema não em 12, mas em 24 volts com balanceador, né? Para você ter aí a equalização das baterias, ou seja, não vou usar o azulzinho, isso vai ficar só para teste quando eu for montar definitivo. Eu tenho uma data aproximadamente que eu pretendo fazer isso, é um planejamento pessoal meu, tá na minha mente, só que não vou falar para vocês agora porque depende de outros fatores externos, de circunstâncias externas aí que não estão relacionadas com a minha disponibilidade no momento. Então não vou falar aqui o que eu vou fazer futuramente, quando, né? Primeiro eu preciso que as coisas deem certo do jeito que eu estou programando para depois, futuramente, eu mostrar para vocês. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Depois eu desenho aí, né? Como ficou o circuito, o esqueminha aqui. Lembrando que são 3 bancos independentes controlados por 3 disjuntores diferentes. Os disjuntores estão dimensionados para suportar as correntes aí que passam pelos bancos de bateria. A minha ideia, como eu disse, é ter energia e ter sempre. Então, por enquanto, estou bem servido. Ah, esqueci de falar, eu tenho mais 3 baterias dessa. Elas não estão aqui por falta de espaço. Eu estou pensando, provisoriamente também, de fazer um suporte para colocar essas baterias. Aí sim eu posso colocar mais um disjuntor, colocar as outras baterias. E como eu disse, eu estou colocando elas separadas por causa de data, ou seja, a condição de desgastes delas, a condição de armazenamento de carga delas. Então, para ficar sempre balanceado, para uma não servir de carga para a outra, então eu coloco elas os equivalentes, os pares. Então tá aqui essas 3 aqui e essa daqui, elas têm a mesma capacidade de carga. Essas 4 aqui são um pouco mais antigas, mas estão segurando aí a tensão normal. O que ela diminui com o passar do tempo é a capacidade de armazenamento de corrente, ou seja, ela vai diminuindo proporcionalmente ao desgaste interno que a bateria tem, ao desgaste químico, ao desgaste aí de uso. Como quando começa a ficar fraco, né, minha esposa não espera a bateria estufar, porque tem umas que chega a estufar, chega quase que a arrebentar. A minha esposa, sempre quando a bateria começa a virar à noite carregando, ela tem um tempo máximo de carga e de descarga, e elas são de carga de ciclo profundo, essas aqui. Então, minha esposa, ela troca, por quê? Porque ela começa a perder autonomia, ou seja, ela vai ter que carregar ela mais vezes, vai ficar mais tempo ligado no carregador, vai gastar mais energia da concessionária. Então não é vantagem para minha esposa e nem pelo trajeto que ela faz para ir trabalhar. De acordo com a nossa logística aqui, então ela precisa. No meu caso, eu tenho a minha motinha ali, então eu não tenho esse problema, mas minha esposa, ela precisa das baterias em bom estado para atender o serviço dela e a demanda diária de locomoção. Eu ganhei mais 3 baterias dessa, eram 4, né? Mas uma estava servindo de carga, roubando carga das outras. Aí eu deixei só 3 que eu ganhei do meu amigo Rodrigo. Como essas já estão um pouco estufadas, elas deram uma leve estufada, o que eu fiz? Eu tirei elas e estou mantendo essas aqui que estão em um estado de conservação muito, muito melhor. As outras eu peguei para teste mesmo. Estou até pensando em montar, depois eu mostro para vocês ali, um inversorzinho portátil. Eu já tinha montado o inversor que eu mostrei para vocês aí, seguindo lá o exemplo do RF Filhos Altos. Eu vi no canal dele com TL494 e tinha montado aquele inversor, só não tinha feito a parte de corrente alternada, né? Montei só a parte DC. Depois, talvez, futuramente, eu tenho uma case ali, uma caixa que era de um no break. Talvez eu pinto ela,
Eu tenho ainda tinta spray preta ali. Talvez eu pinto ela, coloco as 3 baterias que eu tenho ali. Eu tenho uma plaquinha pequena, daquelas de 5 watts. Dá para deixar carregando constante, né? E dá para utilizar aí portátil. Caso, vamos colocar aí que um dia falte energia e eu queira, eu não sou de acampar, não gosto de fazer pescaria, essas coisas, mas para quem gosta seria excelente. Ou dá para você utilizar aí, né, no terreiro, no quintal, se você quiser fazer alguma coisa à noite e não quiser gastar energia da concessionária, as baterias estão ali de bobeira mesmo, tipo assim, ia pro lixo, vai pro descarte, depois tenta devolver, né, quando elas perderem a capacidade de uso, aí eu levo pro rapaz que faz a troca das baterias lá da loja de bicicleta, que é meu amigo. Eu levo lá e ele descarta com a empresa lá que faz o descarte correto desses materiais, e a gente sabe que eles são contaminantes. Eu que já trabalhei com coleta seletiva, já fui encarregado de serviços gerais em indústria grande, eu já fui encarregado de uma empresa que tinha mais de 1.000 funcionários. E eu era responsável por toda a limpeza, né, da empresa, inclusive pelo descarte de materiais. Na verdade, eu era responsável pela coleta, armazenamento e separação dos materiais. A minha equipe trabalhava fazendo isso daí. Eu coordenava e registrava e documentava. Na verdade, quem era responsável pelo descarte era o departamento de meio ambiente, que tinha um engenheiro de meio ambiente e de segurança do trabalho, né? Que é o mesmo engenheiro. Ele é engenheiro de meio ambiente e de segurança do trabalho. E os técnicos em segurança do trabalho que trabalhavam em equipe comigo, em conjunto, nós éramos pares. Eles faziam os laudos, eu fazia a documentação de armazenamento, a organização lá da logística, as solicitações de retirada, cálculo de peso, era tudo comigo. Quantas toneladas de material que saía da empresa, aí era comigo. Enfim, essa era a minha parte. Eu só corrigindo o equívoco aqui, o responsável pelo descarte mesmo era a parte de engenharia, né? Então a gente trabalhava em conjunto, o técnico ia lá, conferia, me ajudava a questão do manuseamento dos materiais contaminantes, né? Dos materiais que podiam causar contaminação, a roupagem adequada dos colaboradores. Então essa parte era do técnico de segurança. Então tinha todo um acompanhamento, tudo dentro das normas da lei, né? Tudo bacana. Então eu sei que o descarte desse tipo de material, ele precisa receber um descarte correto para você não causar danos ao meio ambiente. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, é isso daí. Um abraço e até os próximos vídeos aí.